cura. Mãos unidas, sopro de vida, terço nas mãos, água benta, vela branca. Rezadeira, Maria chama. Curandeira, Maria atende. Anjos de guarda, luz de caminho. Sino tocando, tambor pulsando. Curandeira, abre passagem. Rezadeira, bênçãos de alma. Água ferve no fogão pra preparar a infusão. Vou colher erva no mato pra benzer teu coração. No fim do frio aceita a noite, é a voz que veio pra curar. Então rasos do passado, a grande mãe vem ajudar. Olá, uma boa tarde. Damos as boas-vindas a todos, a todas. Estamos começando a live de desmontagem dos Contos Encantados. Sejam bem-vindos. Meu nome é Bruno Lobo. O meu é Júlia Quilme. E nós vamos fazer aqui, bater um papo para compartilhar com vocês como foi todo o nosso processo de montagem, de concepção, quais foram as nossas descobertas, os nossos desafios nesse processo. E eu acho que a gente pode começar ouvindo a Júlia, porque o primeiro passo nesse projeto tão lindo que conta sobre o universo das rezadeiras, das benzedeiras, quem deu esse primeiro passo foi a Júlia. E aí, amiga, eu já acompanhei todo o processo, e só que toda vida que eu te escuto é como se eu visse mais um lado, mais um detalhe novo, assim. E eu sempre gosto de te escutar com o olhar de espectador também. Aí, queria saber, né? Nós queremos saber mais como foi essa concepção, como foi a escolha dessa temática, trazer o universo das rezadeiras para as crianças. Ai, que delícia. Então, vamos nós contar novamente. Boa tarde a todas, todos, todes. Então, tem uma amiga que ela costuma dizer que a versão mais interessante é a verdadeira, né? O mais simples e talvez, enfim, provavelmente desinteressante, ela é a mais autêntica. Então, surgiu essa ideia numa conversa de cozinha com a minha mãe, né, no início da pandemia, que acho que aconteceu esse movimento com grande parte das famílias, né, que foi uma aproximação maior. E aí ela me contava de um episódio da minha infância. Aliás, não foi a primeira vez, ela sempre contava isso, né? E aí ela voltou, me lembrou desse episódio de quando eu era bem pequenininha. A gente morava na cidade de Pacajus, devia ter uns 3. Aí a gente estava em casa, recebemos uma visita, e depois que essa visita foi embora, eu simplesmente desfaleci, desmaiei, né? E eles me levaram, ela e minha madrinha, me levaram para o hospital da cidade, hospital público, e lá não souberam, minha temperatura, minha pressão, estava tudo certinho, e aí não souberam diagnosticar o que estava acontecendo. E aí uma enfermeira foi lá no ouvido da minha mãe e disse: por que você não vai lá na casa daquele senhor?
Aí minha mãe não contou 2 vezes e foi lá na casa dele, que era o rezador, né, o curandeiro, assim, um dos curandeiros mais conhecidos do município. E aí, quando a gente chegou lá, eu desacordada nos braços da minha mãe, aí ele falou, olha, o negócio aqui é sério, eu vou fazer a reza, e se ela não voltar, vocês vão ter que ir para Fortaleza, né? E aí ele foi, fez as rezas, né, e aí eu comecei a abrir o olhinho e pedir água, né, e sair da casa desse senhor caminhando, né, já caminhava. Então, essa história, ela sempre mexeu comigo, né, e eu voltei, depois de um tempo, na casa dele, só que ele não estava mais entre nós, né, ele já era idoso, né, então, e ficou aquele sentimento de gratidão, né, enfim, de como retribuir isso de alguma forma. E aí essa ideia, depois que a minha mãe me contou, recentemente, ficou viva na minha cabeça e não me deixou sossegada até que eu materializasse, né. E foi com o Pedro, né, eu compartilhei com o Pedro na época, e foi logo na época dos editais, né, da Aldir Blanc, e ele gostou muito da ideia e a gente resolveu propor esse projeto. E a gente pensou, vamos fazer algo para as crianças, né, porque o Pedro Henrique, né, assim, fazendo uma parte, o Pedro Henrique é o proponente e é o produtor musical do Contos Encantados, né. Beijo para ele, e aí, Pedro. Oi. Um beijo para o Pedro, que está aqui assistindo a gente. Beijo do Pedro. É que eu não estou vendo a tela. Mas, enfim, e aí, a gente, vamos fazer alguma coisa com música, porque vamos fazer para criança, vamos fazer algo lúdico, para que esse ofício, né, para que a realidade dessas pessoas, dessas mulheres, desses seres que dedicam suas vidas, né, à cura, ao acolhimento, à ajuda nessa cura, né, com os recursos que eles têm, conhecem, vamos fazer chegar até as crianças, né, no sentido de desmistificar algumas coisas, né, vamos mostrar para as crianças de uma forma bonita, de uma forma lúdica, alegre, que elas podem se aproximar, né, dessas pessoas. Então, foi nesse sentido, né, de trazer à tona a realidade das rezadeiras, das benzedeiras, enfim. A proposta foi essa, em linhas gerais. E aí, eu chamei o senhor, né, eu falei, na verdade, eu conversei com o Washington, que é o nosso querido amigo em comum, meu querido diretor Salve, e aí ele disse, Júlia, sei de uma pessoa que vai se encantar demais por essa tua proposta, e aí foi Bruno Lobo, a gente conversou, e aí o Bruno, aí tu fala, Bruno, como é que foi pra ti? Ai, pois é, quando a Júlia chegou com o convite, meus olhos brilharam imediatamente, né, porque sabe quando o universo lhe conduz e proporciona esses encontros. Eu sempre quis falar sobre as rezadeiras, porque eu cresci com isso. Eu tenho uma tia-avó, irmã do pai da minha mãe, que ela mora aqui em frente em casa, e que eu cresci com ela rezando, com ela abençoando. Ela é conhecida pela comunidade aqui da Vila Betânia como a rezadeira. E ainda mais nesses últimos tempos, nesses últimos anos, me vem a vontade de registrar, né, de falar sobre. Ela já completou 90 anos, então fica aquela vontade de fazer um registro e uma homenagem artística, né? E eu sempre ficava martelando aquilo, como fazer. E é muito engraçado como o universo realmente junta, como você lança e aí, quando você menos espera, os encontros são potencializados e
acontece. Quando a Júlia me fez o convite, eu disse sim na hora, e é isso, vamos sim. E eu agradeço demais essa oportunidade, essa troca, esse encontro, porque é um universo que está cada vez mais sendo esquecido, e é um universo também que as pessoas marginalizam, têm preconceitos, e para a criança é algo que sempre foi tratado como, digamos, a bruxa, né? Sempre tem um lance assim meio de medo, e aí eu achei fantástico, porque eu também gosto de fazer, criar arte para a criança, pensar nesse modo de fazer, e quebrando também esse lado da ludicidade só através do entretenimento meio bobo, né, digamos, e de realmente falar sobre outras coisas que não são comuns para o público infantil. E aí foi quando eu entrei nessa equipe maravilhosa dos Contos Encantados, que é composta por Júlia Quilme, Pedro, Mica e eu. A gente pode falar mais sobre a equipe e as funções, as pessoas. Eu assino a direção artística e o figurino. Júlia? Não sei se a Júlia... A transmissão da Júlia caiu. Já ela retorna. Vamos ver aqui. Porque isso acontece, né, gente? Então, a Júlia assina o roteiro. A Júlia fez tanto as histórias quanto as composições, acompanhada do Pedro. A Mica assina a captação e a edição. O Pedro faz a direção musical e a produção. Vamos ver se a Júlia retorna aqui. Provavelmente foi uma queda na conexão. E é isso, gente. Assim, nesse momento que nós estamos vivendo, não só de ressignificar o nosso fazer artístico, de não só ressignificar as nossas relações, olhar para si, fazer esse mergulho, fazer esse modo de fazer artístico, né, de ressignificar, reencontrar as coisas nesse momento tão delicado. Nós tivemos a oportunidade de habitar a cidade, redescobrir lugares que são abandonados. A ideia foi encontrar lugares que tinham que tem a presença da natureza, um ambiente natural, para que pudéssemos explorar todo esse universo místico, mítico, né? E foi sendo tudo conduzido de uma maneira que quando eu cheguei o roteiro já estava pronto, assim. Estava bem dividido o texto, as músicas, mas ainda não havia um roteiro direcionado para o audiovisual, que é o que a gente está descobrindo aqui, essa maneira de fazer. E eu sempre mexi com o audiovisual, mas de uma maneira muito experimental, porque eu não tenho uma formação. Eu vou nos meus experimentos, todos os espetáculos que eu participei, eu sempre participo fazendo teasers, fazendo registros, fazendo edição, e de certa forma já é esse fazer audiovisual. E tem sido uma descoberta e aprofundar, né, esse fazer.
Vamos ver aqui se a Júlia consegue voltar. Só um instante. Porque aqui a gente faz um pouco de tudo, né? Eu estou fazendo também a transmissão nesses últimos meses, nesse ano de pandemia, né? Eu aprendi a mexer nas transmissões, no live streaming. A Júlia confirmou aqui que a conexão dela caiu. Ela está retornando. Eu aprendi a mexer no live stream e aí, de uma brincadeira, quando eu vi, as pessoas estavam já me convidando para fazer esse serviço. Então, a gente acaba sendo ator, diretor e também live stream. Oi, Ju, voltou. Oi, gente, desculpa, que aflição, esse negócio. Caiu a internet aqui nas casas. Mas acontece, é isso mesmo. Voltei. É aquele mesmo, fazer ao vivo e se virar nos 30. Não vai deixar dúvida que é ao vivo, exatamente. Então, você estava falando, quando caiu, você estava falando das crianças, da necessidade de falar, né, de certas coisas para as crianças, foi isso? Sim, aí eu já comecei a falar já sobre algumas coisas. Entendi. Falei sobre a forma como a gente encontra de ressignificar e refazer esse fazer artístico, né? De redescobrir. E no meio disso foi quando eu cheguei e a produção do projeto já estava no meio do caminho, produzindo, você e Pedro produzindo as músicas, e o texto já também sendo produzido, mas a gente foi encontrando uma maneira de transformar isso em audiovisual, né? Que por mais que eu tenha uma experiência minha que não é tão direcionada para isso, mas a gente foi descobrindo juntos como fazer. E aí, como fazer isso para a criança também, né? Então, a gente pensou também em trazer para a criança. Tem algumas músicas, né, que eu acho que a gente vai poder mostrar aqui, né? Nós produzimos. Eu comecei a fazer uma pesquisa, né? Comecei a fazer uma pesquisa da vida das diversas curandeiras ao longo do país, claro que uma pesquisa rápida, né, para o que a gente ainda pretende continuar fazendo, né, mas uma pesquisa bem intensa. Então, eu fui buscar músicas em que as rezadeiras utilizassem durante as rezas, e eu percebi que elas não tinham essa prática, né, que realmente a maioria delas utiliza a reza em si, o rito é feito da reza, e aí cada um tem a sua, né? Inclusive, falando em reza, em prece, em oração, nesses termos, né, nós encontramos rezadeiras de diversas matrizes religiosas, inclusive rezadeiras que não tinham religião, né, que diziam que a religião era a fé, a fé que elas tinham em algum santo, como São Francisco de Assis, como foi uma das que a gente entrevistou, uma das rezadeiras, né, ou a fé nessa luz divina, enfim, elas têm diversas matrizes religiosas, a grande maioria, inclusive, é católica, né, e aí eu vi que é muito fácil essas músicas, acabei procurando aqui no bairro, falei, olha, bairro de periferia, deve ter rezadeira e curandeira, porque os bairros de periferia, eles guardam muitas semelhanças com o sertão, com o interior, a gente vê algumas semelhanças, né? Situa as pessoas que estão nos acompanhando, qual é o teu bairro?
bairro Parque Santa Rosa, né, aqui nas proximidades do Siqueira, do Mudubim, da Maraponga, Conjunto Esperança. Então, aqui nós encontramos, na minha rua, inclusive, que eu não sabia que tinha uma vizinha rezadeira maravilhosa. 2 ruas depois, a gente encontrou outra, e aí depois uma foi falando da outra, e gente, sabe, existem várias mulheres que ainda resistem nesse ofício, né, e aí eu perguntei a algumas delas, elas falaram, não, música não. Então, eu transformei alguns textos, né, nessas pesquisas que eu fiz, eu achei alguns textos muito interessantes, poéticos, e adaptei para canções. Algumas canções que falavam das rezadeiras, das curandeiras, também trouxe, algumas canções que falavam da nossa ancestralidade. Eu e o Pedro, né, na verdade, que está na produção musical, a gente foi moldando, né, adaptando para o que a gente estava sentindo e queria nessa produção. E a gente teve a sorte, né, de encontrar o Marcílio Façanha, no estúdio Levante da Rede, que é amigo do Pedro, e a gente foi muito bem acolhido, e ele existe nele contribuir com a gente, sabe? Ele abraçou o projeto, e aí teve inclusive uma música que a gente mudou por uma sugestão dele. Ele disse, eu tô sentindo, na minha infância eu tive uma experiência parecida com isso aí, não sei o quê, e aí a gente pegou e já mudou. Então, agradecer, né, aproveitar aqui para agradecer o Marcílio, e o nosso processo foi esse, realmente, desde o início, muito orgânico e muito participativo, né. As canções do Contos, elas, na verdade, são o pilar central, né. Os textos, os blocos, todos foram construídos a partir das canções. A gente começou hoje a live com uma canção, né? Então a gente colocou a canção como o fio condutor da construção do Contos, né? E, enfim, e as canções, elas trazem, de repente, eu acho que a gente pode até ouvir alguma agora, porque houve questionamentos, né, de será que é infantil mesmo, eu sei que vocês estão fazendo, porque traz algumas coisas tão pesadas, né, e aí eu quero colocar uma questão depois, se você tiver como já colocar uma música, eu queria colocar uma questão para depois mostrar, pode ser? Foi. Quando eu entrei no processo... Acho que não está saindo o som. Saiu a música, só é porque aqui, se eu colocar pra gente, vai sair duplicado, mas pro pessoal tá saindo. Legal. Quando eu entrei no processo, a Júlia e o Pedro já tinham umas 2 músicas finalizadas, com os arranjos, já estavam bem fechadinhas, e quando eu escutei, me veio automaticamente diversas imagens. Parecia mesmo que eu estava visualizando um clipe com aqueles áudios, com aquela música que é tão ritualística, assim. E eu, caramba, que fantástico, que fantástico. E aí, amiga, quando eu gostaria, assim, eu sempre gosto de te escutar falando como foi esse encontro, falando sobre esse processo de composição, de escrita, porque você
a gente sente ao ouvir. Não é só uma música, não é só uma sonoridade. Existe uma mensagem e um ritual. Tanto que no nosso processo também de filmagem, a gente precisava ter a música ali no momento para instaurar, né, aquela atmosfera. Bruna, essa tua fala é tão conveniente agora, sabe? Eu queria botar um termo mais bonitinho, mas é isso mesmo. Porque tem tudo a ver com o que motivou a escolha, não é a escolha, né? Assim, a condução de como as músicas foram se formando. Porque a gente tem uma concepção da educação infantil, inclusive da contação de histórias, principalmente, eu acho que no mundo ocidental, de privar a criança de determinadas esferas, de determinadas ações que elas assistem ali. Tudo isso forma muito a concepção de vida dessas crianças, porque elas estão na primeira fase, elas estão na fase inicial, né, de formação humana. Então, aquilo faz parte da fantasia. Quando você fala assim, eu ouvi as músicas e eu comecei a imaginar, né, comecei a criar imagens e a formar clipes. Então, imagina uma criança, né, nessa idade, ela confunde ficção e realidade, né? Então, tudo que a gente traz de lúdico, né, para as crianças nessa fase é de uma responsabilidade tremenda. Então, se a gente traz questões como a cura, a natureza, os elementos da natureza, nós mostramos essa integração, né, com esses elementos, e a gente teve muito cuidado de fazer isso o tempo inteiro. A gente fala das avós, das nossas avós, então, que existe essa árvore, né, e que nós fazemos parte dessa árvore, que a criança é um pequeno galinho dessa árvore, né, que tem a raiz, sabe lá onde, né, mas que é preciso honrar, né, toda essa trajetória. Eu acho que a música, chamando pelas nossas avós, ela traz bem isso, né? Que a gente pode escutá-la agora também. Pode, ela fala o círculo da vida, morte e vida, chamamos pelas nossas avós e as avós de nossas avós. E aí a gente fala de morte também, né? Que é um assunto delicado e que é um assunto tão... São assuntos que são evitados, né? As pessoas... Eu mesmo, quando a minha avó faleceu, que eu fui cuidado pela minha avó, a presença da minha avó na minha vida era muito forte. Quando ela faleceu, essa notícia foi tirada de mim, foi escondida para me proteger. E isso me gerou, queira ou não, alguns processos, muitos processos, né? E eu acho que se eu tivesse uma ferramenta artística, linguística, né? E de afeto, falando sobre o processo, o ciclo da vida, o que é a morte, não teria sido tão doloroso. Eu acho que a nossa mensagem, o que nós queremos também, é levar esses processos para que eles sejam naturalizados, para que eles sejam preparados, né? Para mim, nas diversas camadas que o projeto tem, um deles é preparar para a vida, né? Sim, sim. E a gente pode escutar agora um trechinho. Vamos sim. Nossa esfera é pura luz da cura, o círculo da vida, morte e vida. Enquanto vai, posso ir falando? Já chegou? Já. Voltamos.
E é isso. Deu certo? É que os tempos são diferentes aqui. Temos esse delay. Nessa, Bruno me fez voar. Nesse clipe, Bruno me fez voar fantasticamente. E, assim, essa questão cultural mesmo, né, Bruno? Então, eu acho que a gente contribui, né, assim, é uma ação, é uma pequena ação, pequenininha, né, mas um dos movimentos do Contos, e que, se tudo der certo, a gente vai ampliar, é tão trabalhoso, né, tão trabalhoso a gente desmistificar tudo que já foi, né, feito com as nossas, conosco, que éramos crianças lá, né, 80, 90, então, o que foi feito com a gente, né, a princesa no castelo, é o príncipe encantado, são os meninos e meninas brancas e brancos, né, perfeitinhas, magrinhos, né, e aí vem uma série de frustrações na formação humana, que é multidimensional, que é um universo, né, e a arte, ela tem um papel muito importante, fundamental demais nisso, né? Então, acho que o movimento do Contos, a preocupação também é essa, de trazer assuntos que são importantes, tanto nas histórias, como nas músicas, como, enfim, na Constituição toda, com boniteza, né? Com uma estética bacana, legal, mas trazendo esses assuntos na linguagem infantil, mas não se furtando deles, né? E aí foi o maior desafio, né? Não só trazer para a criança e também não só limitar na linguagem infantil, mas também fazer um encontro de gerações, né? E nisso a gente foi percebendo que nós precisávamos levar a voz dessas mulheres que resistem, né? E o projeto ele já estava assim se transformando em clipe musical, porque a qualidade das músicas estava fantástica, está fantástica. Precisamos lançar no Spotify, amiga, por favor. Era uma ideia do Marcílio. E também quando começamos a fazer as visitas nas casas das rezadeiras, começamos a registrar, e foi quando eu e a Júlia percebemos da importância de ter no projeto, no trabalho visual, esses depoimentos. E aí ficou cada vez mais claro, a gente precisa ir na casa dessas mulheres de diferentes religiões, diferentes idades e de diferentes pontos da cidade de Fortaleza. A gente precisa visitá-las, escutá-las e torná-las presentes aqui para as pessoas. E foi quando a gente começou as visitas. E aí nós fomos primeiro nós fomos na comunidade da Júlia, e visitamos a Dona Lúcia e a Dona Terezinha, que moram ali perto. A Júlia já falou um pouquinho como foi, né, o contato. E eu acho que a gente podia escutá-las, né? Acho que a gente pode mostrar um pouquinho, um trecho de como foi essa visita. A gente vai escutar agora a Dona Lúcia. Uma pessoa aqui que está com problema de saúde, não é falta de saúde, ela tem que botar esse dom dela para fora, o dom dela é de cura. Enquanto ela não botar esse dom de cura para fora, ela não vai ficar boa, ela não vai ficar bem. Aí quando terminou a sessão, ela me chamou e disse assim, que hora que para você? Eu disse, mas você reza. Ela assim, se você rezar para Nossa Maria, se a minha rezar uma pessoa, você vai, na hora certa você vai saber. Aí eu peguei e fiquei, não fiz que nem tentou rezar. Mas eu fiquei bem, depois eu fiquei bem. Aí quando foi ver uma vizinha aqui, ele tinha 2 meses, estava chorando e não tinha nada que acontece comigo. E ele no meio da rua, esse menino chorando, aí de repente ele reza nele. Aí eu fiquei, meu Deus, se você rezar, aí eu peguei e mandei e saí. Aí rezei mesmo. Aí pronto, não sei se foi o que eu rezei, sei que eu rezei e ficou bom, menino.
Nesse processo das visitas, a Júlia elaborou umas perguntas que definiram não só a pesquisa em si, quanto eram perguntas que nos guiavam. Saíamos preenchidos, transbordando com essas questões. E que a Júlia sabiamente foi conduzindo. Amiga, fala mais um pouquinho. Como foi que tu chegou nessas questões? Como foi que essas perguntas emergiram, né? Assim, porque eu sei que tem a parte... Tem a parte importante da pesquisa, das informações que a gente precisava coletar, mas existe muito um mergulho interior seu, né, em todo esse processo. Sim. Acho que facilita muito o fato de eu estar falando, de eu estar trabalhando em algo que eu acredito, né, em algo que, inclusive, acho que todos nós somos capazes de fazer, né? Enfim. Então, acho que isso ajuda um pouco. A outra coisa, né, que eu fiz com rezadeiras de diversas regiões, e elas repetiam algumas coisas. Rezadeiras do Nordeste, do Sul, do Sudeste, tinham muitas características em comuns. Então, eu fiquei curiosa de saber se as rezadeiras que a gente ia conversar também, qual era a posição delas, né? E aí eu fui surpreendida com a convergência mesmo disso, né? Por exemplo, a questão de não cobrar, né? Nunca cobrar pela cura que é feita, né? Pela bênção. Foi comum a todas. Mas se você quiser me dar algum presente, é como gratidão. Tudo bem, né? A outra coisa aprenderam com os seus, com algum antigo, né? Com a sua avó, com seu avô, com uma tia, até ponho isso. O texto, ele é muito, os textos, né, que a gente construiu, eles são muitos, fruto mesmo da nossa caminhada, né? Então, isso, elas aprenderam, foram ingressadas por alguém antigo da família. A outra coisa, todas falam por uma boca só. A cura só acontece quando você acredita, né? Sim. E eu entendo isso como... Eu não sei você, Bruno, como é que você percebeu, né, na caminhada, assim, mas eu entendo isso como... Eu aceito, né? Eu aceito a sua cura, eu quero. Quero que isso aconteça. Elas têm essa lei para todas as coisas, né? Que as coisas só acontecem, né? É importante que a gente acredite. Então essas questões, elas foram surgindo com a pesquisa, e aí eu tive a curiosidade de perguntar sobre a religião delas, né, também, enfim. E aí o resto, elas foram, perguntei também se era desde crianças que elas sentiam, né, essa tendência à cura, e a maioria delas, sim. Outras não, outras depois dos 30 começaram a se identificar, né, a sentir o chamado. Então, é um universo muito complexo, assim, e ao mesmo tempo que tem muitas coisas em comum, sabe? Então, foi a partir daí que surgiram as questões. Eu queria aproveitar também, Bruninho, você mostrou a imagem da Dona Lúcia, para falar, né, nós somos uma equipe de 4 membros, e nossa querida amiga que fez a montagem dos vídeos é a Micaela Menezes, que está com a gente desde o início. Beijo, né? E beijo, Mica. Ela e o Pedro não puderam estar, mas estavam com a gente o tempo inteiro no processo. Mica guerreira, né, estava com a gente aí nas filmagens externas e internas, né, mais internas, porque ela trabalha formal, né,
e a gente sabe que para o artista isso é bem desafiador, né? Então, agradecer aí a Mica pelo companheirismo aí durante o processo. E eu acho que a gente pode escutar agora um trecho, assistir um trecho da Dona Terezinha, que nós visitamos ela no mesmo dia que fomos na Dona Lúcia, e a Dona Terezinha nos recebeu, assim, todas elas, né? Mas, tipo, é muito interessante perceber que você é quase parte da família quando você chega, naturalmente. As portas se abrem e é isso. Vamos ver aqui um trecho. Vamos. Aí chegou lá, mas ela chegou e disse: Terezinha, o povo tá doente. Ele nem se levanta. Aí ele se fala, vai chegar a vida da minha, o povo tá doente. E agora? Aí eu fui trabalhar. Aí ela falou no chão. Aí eu olhei e vi o povo reclamar. Aí eu fui fazer um pouco, né? Aí foi 6 horas, mas ela chegou. Aí ele disse: Terezinha, vem cá. Aí ela disse: o quê? O povo morreu? Morreu nada, até comendo. Aí se não tiver de aí o bicho ficou bom. Chegou no fim do ano, a filha dela ia casar, né? Ela foi lá, teu bom, né? Aí pronto. Essa é uma história, né? E a senhora, quando reza, Dona Terezinha, a senhora tem alguma reza assim, ou como é? Ele ensinava a senhora ou vai vir? Ninguém me ensinou, não. Vai vir. Aí ele se fala, vai chegar a vida do casamento. Fica bom, né? E aí o que tem que fazer, né? A senhora tem sua própria reza? É? Aí ela tá no bicho. Sabe que alguma religião? Aí eu olhei e vi o povo, sei não. A senhora tem alguma religião? Vai de alguma Aí foi fazer o nome do povo, né? São Francisco. Foi 6 horas, Nós estamos ao vivo aqui no YouTube e também lá no Instagram, @contos_. E a senhora, quando reza, tem alguma reza assim? Lá no Instagram ainda está rolando o Ensinaram a senhora ou depoimento vai vir? da Dona Terezinha, porque teve um delay. Aqui no YouTube já finalizou. Acabou, né? Aí o que tem que fazer, né? E assim. A senhora tem sua própria reza? É? Entendi. Minha própria reza. A senhora tem alguma religião? Se eu sei, Se a senhora tem alguma religião, é de alguma religião? tem a religião de São Francisco. São Francisco. Pois é, a história é. E o povo vem procurar a senhora com que queixa? Você queixando assim de dor de cabeça, de. Enquanto finaliza lá no Insta, a gente pode falar um pouco sobre como foi as gravações, Sempre a mesma reza para toda doença? as filmagens. Quer dizer que o coberto foi outras curas, outras palavras, né? Eu sei que nós 3 vezes para rezar, aí fica bom, né? Fazendo a transição. Ok, voltamos aqui no Insta. Nós tivemos um delay, estamos ao vivo no YouTube, no canal do Contos Encantados, e aqui também no perfil do Contos Encantados. E é isso. Acabamos de ver o depoimento da Dona Terezinha e gostaríamos muito de compartilhar com vocês todo esse processo, o processo de filmagem. Eu acho importante a gente, porque enquanto fazíamos
o levantamento dessa pesquisa, íamos fazer essas entrevistas, paralelamente, nós começamos a filmar os clipes e decidimos fazer filmagens externas, onde a presença da natureza era o mais importante, né? E decidimos ir atrás de lugares que não são bem habitados, né, na nossa cidade, que são esquecidos, que são ditos como perigosos. E fomos atrás do Parque do Cocó, do Parque Rio Branco e da Lagoa da Maraponga. Nesse processo, nós fomos identificando que cada música tinha uma atmosfera. E foi quando nós percebemos que cada atmosfera era conduzida por uma qualidade, por um elemento da natureza. Aí foi quando chegamos na concepção da estética, do figurino, das cores, cada figurino representando um elemento. E o figurino também ele foi muito pensado no movimento, né? Tanto nos movimentos circulares, ritualísticos, quanto no movimento da própria saia, no movimento do fluxo de cada elemento. E aí, em cada lugar, nós exploramos um elemento. E o interessante é que, ao chegarmos no lugar, além daquele momento, né, de identificar, de fazer aquele registro, né, do espaço, era um momento também de contemplação, que foi muito importante para a gente sentirmos o lugar. E nesse processo, naturalmente, o lugar ele já informa muita coisa, né? Ele já conduz, ele já sugere um roteiro. E aí foi quando eu fui direcionando o meu olhar. Enquanto eu fazia isso, experimentando o olhar, o movimento da câmera, a Júlia ia mergulhando cada vez mais nesse ambiente, nesse espaço, nessa natureza. E foi muito interessante, porque nos dias de filmagem, cada dia tinha realmente um desafio, não só pelo espaço em si, mas pelo tempo. Em um dos dias estava chovendo muito, mas foi algo que foi essencial. Eu preciso falar. Fala. Não, então, Bruno tá falando dos ambientes, né? E assim, é incrível, sabe? Eu vou falar como se ele não estivesse aqui, tá? É incrível ser dirigida por ele, porque ele tem uma ânima, assim, que não deixa a bola cair, sabe? Então, tipo, no Parque Rio Branco, foi um dia de muita chuva, a gente não esperava que fosse chover daquele jeito. E aí, observando que o Pedro também, além da produção musical, na produção executiva, assim, direto o tempo inteiro, né, ali com a gente, para todos visuais, efeitos especiais. Efeitos especiais, folhas caindo. E aí, a gente disse, Bruno, cara, vai chover, tá chovendo aqui. Aí ele, ai, que maravilha, é isso que eu preciso, essa espera escura, que bom que tá chovendo. E aí, fizemos aquele take da chuva maravilhoso, lindíssimo, né? Integrados lá dentro mesmo do Parque do Rio Branco. Outro dia, que foi o elemento azul, né? O elemento azul é ótimo, o elemento água, a gente foi para o Parque Rio Branco também, e a gente foi numa árvore linda, né? Uma árvore anciã, lá, majestosa. E tinha muitos bichos. Toda a vida que eu passo no parque, eu já morei próximo ali ao Parque Rio Branco, e eu precisava transitar por aquele lugar que para mim é mágico, principalmente para olhar para essa árvore anciã, que é assim
incrível. Só de olhar você sente muitas coisas, sabe? Você sente que você tá aqui por pouquíssimo tempo, né? E a gente aproveitou um pouco dessa energia, era fim de tarde, né, e a gente dançou em torno da árvore, né, eu entrei um pouco na árvore, né, que ela tem umas escavações, então a gente se integrou mesmo, como ele fala, a todos os espaços, né, e aí os desafios, né, tinham muitos mosquitos, lógico, não era nosso habitat, né, a gente estava invadindo o habitat deles, e aí muitos mosquitos e tal, e eu, ai, Bruno, socorro, e o Bruno, vai, amiga, pega esse mosquito, essa dor e transforma, vamos lá, não sei o quê. Então, foi maravilhoso, né, foi muito produtivo, todos os nossos encontros eram muito produtivos, porque o Bruno leva muito a sério tudo que ele faz, e de uma forma assim, ele assume aquilo, então dá segurança pra gente, sabe, eu acho que o que eu posso dizer de tudo, né, assim, que eu aprendi muito com ele nesse processo, e passei a conhecê-lo melhor, a gente já era amigo antes, mas a gente se queria bem, né, mas era mais distante. Então, agora, eu admiro muito o trabalho dele, além de tudo, e essa postura dele traz muita segurança à equipe inteira, né, como a gente fez muitas camadas, né, a gente fez música, filmagem, de repente a gente até misturou linguagens aí, né, de mini-doc, performance teatral, audiovisual, a gente fez uma coisa muito densa. Tal hora eu chegava e eu dizia, meu Deus, e agora? Tem tanta coisa produzida, como é que a gente vai costurar? Mas aí o Bruno, né, dava uma segurança, ele respirava e seguia adiante. Então foi fundamental, assim, cada um de nós foi muito os 4, né, foi fundamental para o processo ter esse rumo que ele teve, assim, foi muito bom mesmo. Que bom, gratidão. Amiga, que bom. Eu agradeço demais pelo convite, e poder ver você em cena, ainda mais depois de um tempo estando distante, né? Ver você 10 ultrapassando 10 anos e ver você retornando, ultrapassando os seus limites, as suas barreiras e vencendo os seus medos, se permitindo, mergulhando de fato, foi incrível, incrível. Porque a gente precisa mesmo ultrapassar as nossas barreiras e mergulhar sempre, né? E agradeço demais por toda essa experiência, ainda mais por conhecer novas pessoas, por adentrar ainda mais nesse universo. Eu acho que a gente pode ver agora o depoimento da Jamile, que foi um dia fantástico, que nós fomos visitar a Jamile lá na Serrinha, aqui pertinho de casa, e tivemos uma tarde, um dia incrível. Vamos ver aqui. A Umbanda não temam uma reza de uma pessoa que está incorporada. Eu acho que a oração ela é uma forma de ligação que nós temos com o divino, né? Porque quando um preto velho chega, quando uma preta velha chega, ela é a lição, né? A ligação que nós temos com a ancestralidade. E nós carregamos essa ancestralidade com a gente, nossa família, que são os nossos avós, os nossos tios, os nossos pais. Então, eles são uma ancestralidade. Então, como é que você vai temer o afago de uma avó, de um avô, quando ele te abençoa? Né? Então, como é que você vai temer a um preto velho e uma preta velha? Se eles estão ali para te abençoar, para te desejar aquilo de um melhor. Então, acho que as crianças, os curumins, os herês, eles têm que ver essa ancestralidade, esses seres de luz, sabe, com amor e afeto, porque eles são os nossos vovós, os nossos avós e os nossos, né, ancestrais mesmo. Eu vou curar. Ai,
Aí, quando a gente estava muito doente, uma pessoa pediu a ele para passar a reza para outra pessoa, a reza que sabia para outra pessoa, para ficar rezando, né? Aí perguntou se eu queria. Ai, foi. Eu disse que queria. Aí ele foi e passou para mim. Dizendo essa palavra, eu decorando. Ele citando e eu decorando. Ai, Até que eu decorei. olha aí, e a senhora era novinha, bem novinha. É nova. Bem novinha. Aí decorei. Sim. Ah, Decorei. E aí desde esse tempo que eu rezo o povo. eita, já rezou, foi muita gente. Muita gente. Criança, adulto, né? É. Tudo. Arrejei muita gente. Temos uma banda, não temos uma reza. Retornamos aqui no YouTube. A nossa live lá no Instagram finalizou. Mas como nós tivemos o tempo assim limitado no Insta, nós ainda retornaremos lá só para poder finalizar. A gente espera um pouquinho, então, para Vamos entrar lá esperar de novo. só um instante, porque eu preciso recomeçar lá de novo. Entendi, tá certo. Enquanto isso, a gente podia falar como é que foi essa visita com a Jamile. Tu poderia compartilhar um pouco enquanto eu vou configurar aqui rapidinho. Sim. Como você disse, né? Elas receberam a gente de forma muito acolhedora. Eu levei a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 9 anos, a Olga Luísa. E aí eu fiz questão de ser coerente com a proposta do projeto, né? Que não era só para as outras crianças. Também queria que a minha filha tivesse o contato com essas, né? O convívio, a experiência com essas pessoas. Então, ela recebeu a bênção lá da Dona Terezinha, né? Inclusive aparece na nossa performance. Nós fomos abençoados também, nós fomos benzidos, né? O Bruno me acompanhou em todas, menos da tia-avó, né? Que ele foi com a mãe dele, que a gente agradece também muito, né? O projeto agradece muito o apoio dela, que não foi só pontual, né? Porque muitas das reuniões e das gravações a gente fez na casa do Bruno. Então, ela estava sempre por ali, tudo, ajudando o que precisava, então a gente também quer agradecer muito a ela. E, enfim, de dizer que nós não tivemos resistência ou dificuldade em nenhuma dessas visitas, muito pelo contrário. A casa da Jamile é um verdadeiro paraísinho, um verdadeiro santuário, né? Ela tem árvores ali medicinais, tem plantas medicinais, e todas elas têm o seu santuário em casa, né? O seu lugarzinho de oração. E a Jamile é uma pessoa muito leve e forte, né? Assim como todas as outras, elas têm essa característica, né, Bruno? Não sei se tu concorda, assim. Elas são fortes e são leves ao mesmo tempo, né? Elas acolhem, estão sempre com aquele sorriso no rosto, assim. Então, para quem chega, né? Então, foram experiências muito, muito bonitas para a gente, assim, fortes. Eu aprendi muito com essas visitas, com essa pesquisa, né? Estamos retornando também a live no Insta, com essa segunda parte.
Só para a gente finalizar, durante esse processo de feitura do Contos Encantados, nós mergulhamos no universo das rezadeiras, das benzedeiras, visitamos essas mulheres que ainda resistem na cidade de Fortaleza, em diferentes pontos da cidade, em diferentes bairros, com suas diferentes histórias de vida e suas idades, né? Porque é muito importante estar cada uma faz parte de uma geração diferente. E o bonito também é falar sobre essa aceitação, né? A aceitação a esse chamado da vida, que não é uma escolha simples e comum, e que é de um gesto muito lindo você destinar oração, você destinar um cuidado para a cura das pessoas, abençoando as pessoas. Então, é um gesto muito nobre, que o nosso trabalho aqui é realmente fazer com que essas mulheres, a história dessas mulheres e de tantas outras permaneça, perdure, né? E que as crianças e todo o público possa conhecer um pouco mais e poder também valorizar essas mulheres que moram tão perto da gente, principalmente nós nordestinos, né? Sim. E eu acho que é isso, amiga. Eu queria só falar rapidinho, de dizer, né, primeiro, que esse trabalho só foi possível devido ao incentivo do auxílio emergencial, né? Queria dizer duas coisas. Primeiro essa, né? E que esse benefício em caráter emergencial, ele beneficiou diversos artistas na cidade, muitos artistas foram proponentes a primeira vez, muitos artistas estão prestando contas pela primeira vez, tiraram seu MEI, né? Então, se identificaram um pouco mais como artistas, né? Fizeram seu mapa cultural, enfim, a partir desse incentivo do governo federal e estadual, enfim, das 3 instâncias, mas que essa ação, né, a gente não nem torce, porque vai além de torcer, né, a gente deseja e espera que essa ação ela não seja pontual, que essa ação ela seja uma política, né, de governo, que ela permaneça, mesmo que os incentivos sejam pequenos, mas que eles sejam mais frequentes, para que nós artistas possamos ter autossustentabilidade, né, a partir do nosso ofício, da nossa profissão, com dignidade. Então, a partir de recursos do governo, né, que é extremamente legítimo. Então, primeiro eu queria falar isso, né, no sentido de agradecer, mas no sentido também do desejo e da luta também, para que nós artistas, né, nos mobilizemos e que para lutar para que isso continue, né, como uma política de Estado. E a outra coisa que eu queria falar rapidinho, né, só para finalizar, é que nosso trabalho lindo, ele traz um saber tradicional para o público infantil, não só para todos, né, para todos que se identificarem. A gente espera que nessa mágica, nesse encanto em que a criança vê uma contação de história, né, ela se identifica com algum daqueles personagens, que algumas dessas crianças, que várias tenham se sentido acolhidas, as crianças dentro dos adultos também, né, tenham se sentido acolhidos, tenham se alegrado um pouco, né, e se nutrido um pouco com a arte que a gente fez, que foi esse o nosso objetivo, e que um dia a ciência consiga olhar para esse saber tradicional sem negá-lo, que a ciência consiga olhar para esse saber tradicional reconhecendo-o como a origem de tudo, porque a origem de tudo está nos elementos da natureza.
nós somos essa energia viva, né? E em tempos de pandemia, a gente precisa olhar para aquele que nos originou, né? Para esse saber que nos originou, e não negá-lo. As rezadeiras, elas estão se tornando cada vez mais escassas, né? Enfim, não estão conseguindo com muita facilidade reproduzir isso. Então, que a gente consiga essa integração entre ciência e o saber tradicional dos povos, né, e para que a gente possa dar um passo significativo na nossa cura, né, cura enquanto ser humano, cura enquanto sociedade, né. É isso, então, gratidão ao Bruno Lobo, a Micaela Menezes, ao Pedro Henrique, a todos, né, que contribuíram, as crianças, ao Vinícius, a Analice, a Samile, a Olguinha, né, queria agradecer a todos que a chegaram família com das tanto, crianças, tanto muito afeto. obrigado, gente, pela A disponibilidade. família. Muito Isso. obrigado a todos que acompanharam e torceram. Estamos no YouTube, procurem Contos Encantados. Para quem está assistindo a gente no YouTube, estamos no Instagram, @contos_encantados_. E é isso, assim, Júlia, muito obrigado por essa palavra final. Agradeço demais, mais uma vez, pelo convite, por todo esse processo, por toda a troca. Muito obrigado. Vamos seguir nele, vamos seguindo junto. E só para complementar, né, sobre a Lei Aldir Blanc, é possível, gente, é possível agraciar centenas de artistas, de coletivos, de artistas individuais. Dá certo, é possível, para que essa malha do edital não se torne uma competição. É possível cada um produzir, é possível cada um falar sobre o seu universo, está levantando questões muito importantes. E também é possível a gente retornar, né, às nossas raízes, com respeito e, o mais importante, com a fé, com esse amor que a gente carrega em acreditar. Isso em si é acreditar também, né? E nós ficamos por aqui, vamos finalizando com essa sementinha que foi plantada e esperamos nos encontrar em breve. Até mais.